no livro, segundo escreveu, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico, o evangelista Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Deus está aqui. Deus, ele sempre se fez presente nas coisas humildes e simples. Deus fez presente na capa de Elias, no osso, na mão de um homem chamado Sansão. Deus fez presente. Deus fez presente nas agulhas de Dorca. Deus fez presente, amados, também no cuspe de um homem chamado Jesus. Então a presença de Deus nas coisas humildes, nas coisas simples, é real e patente. Eu creio. E Deus está aqui nesta noite, já falou conosco através dos louvores, e vai falar nesta noite também através da palavra. Em poucos minutos nós iremos entender que o Senhor está aqui presente. Lucas capítulo 15, no versículo 11, diz assim: eu disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo absolutamente. Versículo 17. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É verdade. Mas de mim, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço, e o beijou. E os irmãos podem sentar nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Estou bastante feliz em poder participar do culto aqui com os irmãos, pastor Gesiel, meu amigo, esta igreja, os irmãos que vieram de bairros adjacentes. Afinal de contas, nós estamos no templo, está um pouco serenando, tem algumas coisas que estão um pouco em conflito, é o normal, tem alguns bebês, e eu quero aqui parabenizar a atitude missionária desta igreja, a atitude missionária do pastor, do corpo ministerial, dos obreiros, pastor Gesiel, parabéns aí, pois a Bíblia diz que é importante que nós apregamos a palavra do Senhor tempo e fora de tempo. Quando alguém diz que alguém precisa ficar calado, a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 40, se estes nós se calarem, as pedras clamarão. Então nós estamos aqui porque somos meninas dos olhos de Jesus. Nós estamos aqui primeiro para adorar a Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores. Nós estamos aqui, estamos adorando a Ele. Iremos sempre adorar a Ele, porque Ele merece toda adoração, todo louvor, pertence a Ele. Jesus de Nazaré, o Deus poderoso, o nome mais doce, o nome mais sublime, o nome poderoso, grande. A Bíblia diz que não há outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo, na qual nós conseguimos entrar nos céus. Então eu louvo a Deus, porque eu posso estar aqui. Eu vi o pastor Gesiel dizer para um dos seus obreiros, quando ele cantava aqui o hino maravilhoso, e ele perguntava se ele já sonhava em cantar a praça, ou mesmo nessa daqui. Aí ele disse: não, agora eu estou cantando, o Senhor me deu a oportunidade, eu estou cantando mesmo, vou parar de cantar e vou continuar cantando. Isso aí, queridos irmãos, é algo que está dentro do coração do crente. Isso é uma alegria, alegria do servo, alegria do povo de Deus, não é uma alegria que vem de fora para dentro, é uma alegria que tem dentro do coração.
E nós, às vezes, não conseguimos expressar em palavra, por isso que às vezes um pula, outros falam em línguas diferentes, línguas estranhas, outros falam de assim, isso aí é característica de gente que vai morar no céu. Isso é característica de gente que vai dar Deus nesse mundo de pecado daqui um pouco. Peca mandarama shuri calabácia. E vai entrar no céu pela porta, e aleluia, vai abraçar o cordeiro vai abraçar e vai servir, aleluia, vai servir nós com a ceia, e nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos diante de uma passagem maravilhosa, uma parábola muito linda que o Senhor contara para os seus discípulos. Toda vez que o Senhor queria chamar a atenção dos discípulos, de alguma maneira, ele falava, ele dizia, usava esse recurso, parábola, né? Era um recurso que ele usava para revelar-lhe uma verdade. E o Senhor contou uma história, né? Uma parábola, acerca daqueles dois jovens que tinham seu pai, tinha uma casa, e agora eles realmente receberam da parte do pai a sua parte, o mais novo pediu. E aí daqui a um pouco ele saiu de casa, o mais novo saiu de casa depois que o pai repartiu para os dois filhos que tinham a sua herança, os seus pertences. Só que o mais novo saiu de casa, deixou a sua casa, deixou a casa do pai. E segundo a Bíblia Sagrada, ele foi para uma terra longe. E segundo a história, ele gastou tudo que tinha, desperdiçou o que tinha, lá longe, longe da casa do pai. A Bíblia não dá detalhe de como ele gastou, mas nós conjecturamos, nós imaginamos, né, uma pessoa abastada, uma pessoa com dinheiro, uma pessoa com condições, ele quase um jovem, um menino, um moço, um rapaz, quase não tem um pensamento alicerçado, quase não tem um pensamento fixo num projeto, num futuro de vida, assim como aconteceu com esse jovem. Então ele foi para longe da casa do pai. E longe da casa do pai, ele gastou todo o seu dinheiro. Segundo a Bíblia Sagrada, foi com as meretrizes, foi com as mulheres, né, da vida. Ele gastou tudo que tinha e agora viveu um momento de crise. Houve naquela terra longínqua, segundo a Bíblia Sagrada, há um momento de dificuldade. Existe muito isso aí. Tem momento que o Estado, o município, passa por dificuldade. E houve naquela cidade, houve naquela terra esse momento de dificuldade. E segundo a Bíblia Sagrada, aquele jovem, aquele menino, aquele moço, que tinha agora uma casa, tinha um pai, tinha um lar, tinha um travesseiro, tinha uma cama, tinha um aconchego, tinha um carinho, tinha trabalhadores para lhe servir. Agora passa por apuros, passa por aperto, passa por dificuldade, passa agora por privação, meus amados irmãos. E agora ele corre a um dos cidadãos daquela cidade para, não sei, conseguir alguma coisa até mesmo para sobreviver. E segundo a Bíblia Sagrada, ele estava com fome e ele desejava comer. Ele até conseguiu um emprego, alguém deu um emprego para ele, alguém, né, teve de misericórdia, usou de misericórdia, deu serviço para ele trabalhar. E segundo a história da Bíblia, irmãos, ele foi agora de uma casa real, de um palácio, vamos dizer assim, agora foi apacentar e para cuidar e trabalhar com porcos. Meus queridos, meus amados irmãos, a Bíblia fala que ele desejou se alimentar daquilo que os porcos se alimentavam. Ele desejou comer aquilo que o porco comia. Não quero aqui, irmão, esmiuçar o que um porco come, não quero detalhar o que um porco come. Os irmãos sabem que um porco não come uma comida feitinha da hora. Um porco não come uma comida preparada da hora, aquele tempero maravilhoso, tempero que nós temos aqui, vitória do Espírito Santo. Aleluia. Mas ele agora desejou comer daquilo que ele estava vendo ali. Mas a Bíblia Sagrada revela, irmãos, que ele lembrou da casa do pai. Justamente o versículo 17. Ele lembrou que ele tinha uma casa, ele tinha um lar. Ele falou, não, está errado. Eu estou desejando comer aqui, isso aqui, né? Eu estou desejando comer isso aqui, vou voltar para a casa do meu pai. Depois de ter desperdiçado a oportunidade. Depois de ter saído da casa do pai. Depois de ter gastado todos os seus dinheiros, né, o seu real, até porque não era real. Depois de ter gastado todos os seus pertences com uma vida distante do Senhor Jesus. Ele agora se sentiu sozinho, se sentiu sem Deus, se sentiu sem o pai, se sentiu sem o céu, se sentiu sem a família, ele se sentiu desprotegido no frio. Desejou voltar para a casa do pai, ele disse no versículo 17. E aí eu vejo aqui nessa palavra um arrependimento. Um arrependimento, de repente nós tivéssemos que colocar aqui nessa saudação um tema, de repente colocaríamos um abraço do pai, não sei, o amor do pai, ou o perdão do pai, não sei, ou as 3 características do filho pródigo. Mas a Bíblia diz que ele
colocou no seu coração voltar para a casa do pai. Disse no versículo 17: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E vou dizer: pai, pequei contra o céu, pai. E perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como dos trabalhadores ou como do jornaleiro. Ele não tinha ido. Ele estava simplesmente planejando o seu coração. Ele estava simplesmente pensando no seu coração. Automaticamente, no versículo 18, 19 e 20, ele se levanta. E ele vai ao encontro do pai. E quando ele chega distante, ele já vê o pai já vê ele também. E o pai já abraça ele e fala: pai, pai. Pequei contra o céu, pai, e perante ti, pai, eu não quero ser, o senhor me chama de filho, mas eu não sou digno de ser chamado teu filho, pai. Mas de mim aí, pai, de um trabalhador, de um jornaleiro, de alguém, pai, por favor. E a Bíblia Sagrada, meus irmãos, registra que o pai agora o abraça e o beija. O pai agora o recebe, porque o filho, ele viu as suas condições física, psíquica, emocional, espiritual, todo o seu complexo, viu que não tinha condição alguma de sobreviver numa terra com dificuldade. É muito difícil uma pessoa viver numa terra com dificuldade sem Cristo. Só consegue romper aqueles que têm Cristo no momento de crise, numa terra que tem dificuldade. Queridos irmãos, eu vejo neste menino, nesse jovem, algo importantíssimo para nós nos dias de hoje. Uma palavrinha por nome de arrependimento. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu ainda antes de chegar ao Pai. Antes de você chegar ao Pai, o Pai sabe que tu vai chegar a Ele. Antes de chegar ao Pai, Ele sabe que eu vou estar aqui, Ele sabe que eu vou chegar a Ele. Porque a Bíblia, Salmos, a harpa cristã de Israel, versículo 139, Salmos, fala que o som do nosso coração desconhece. Então ele já tinha falado: eu tenho que voltar para a casa do meu pai, gastei tudo. Eu disse: tem que voltar. Quando ele volta, o pai abraça. O pai agora começa a fazer festa, começa a colocar alguma coisa nos seus pés, uma sandália nos seus pés. O pai agora começa a fazer movimento, começa a trazer alguma aliança, colocar no seu dedo. Queridos irmãos, quando se nós tivéssemos, uma oportunidade maior de entender direitinho o que é sandália no pé de um crente, o que é sandália no pé de uma pessoa que está chegando. Ah, meus irmãos, é importante então nós que já temos isso, sandália nos pés, que fala da preparação do Evangelho da Paz, fala da Bíblia, fala do conhecimento exegético, fala de uma busca constante, fala de desejo de buscar, de desejo de querer Deus. E isso aconteceu com aquele menino, com aquele jovem. O pai na hora falou: tu precisa de sandália, menino, tu precisa de sandália no pé, tu precisa de alparga no pé, busca uma sandália para o meu filho agora. Busca uma sandália, uma alparga para o meu filho agora, porque ele precisa de uma sandália. Ele está descalço, ele precisa de uma sandália. Mas pai, eu não quero, pai, eu não mereço isso mais. Não faz de mim mais como sandália, tu está aqui aliança, eu te dou aliança. Eu sou seu pai, meu filho. Eu sou por mais que você ficou distante de minha casa, por mais que você ficou distante daqui do meu abraço, do meu carinho, da minha proteção, do alimento, do banquete da minha casa. Mas eu te amo, meu filho, está aqui. Aliança, coloca no dedo essa aliança do meu filho, por favor. Traz depressa aí o melhor bezerro, o melhor pé de pressa. E agora começaram a fazer festa. Sabe por quê? Porque aquele menino agora voltou para casa. Aquele menino estava distante e voltou para a casa do pai. E houve grande festa na casa do pai. Quem sabe isso não esteja acontecendo com pessoas aqui que talvez estão ouvindo essa palavra. Quem sabe você começou a caminhar. Quem sabe você começou a romper. Mas o sol, que é um tipo das lutas, o sol da vida, que é um tipo dos problemas, quem sabe está tentando te parar, ou até mesmo te parou. Quem sabe você não fez como o filho pródigo, estava bem, estava tendo aquele carinho. Quem sabe estava em comunhão com Deus. Quem sabe tinha um carinho da igreja, o carinho do pastor, o carinho do pai. Mas por uma palavra, ele, o nosso Jesus, o nosso Pai,
da parábola, o nosso Jesus, ele está de braços abertos. Ele não deixa nenhum dos seus filhos ficar realmente sem o alimento parar, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor é quem provê o alimento. O Senhor é quem provê a sustentabilidade. O Senhor é quem dá a sandália dos pés, é quem dá o capacete da salvação. Ele é quem está de braços abertos. Quem sabe você está distante do Senhor. O Senhor quer nesta noite simplesmente que você volte para os seus caminhos. Aquele filho pródigo, ele se arrependeu. O que é arrependimento? Arrependimento é você dar a meia volta do seu caminho. É você caminhando, dar a meia volta e voltar para os caminhos do Pai. Isso aquele jovem fez com propriedade. E se você, nessa noite, aí onde você estiver, colocar no seu coração esse desejo de voltar para a casa do Pai, por favor, faça isso agora. Ou vem aqui na frente, nós da igreja estaremos orando por você. E com certeza o meu Jesus, com certeza o meu Deus que perdoa, o meu Deus que ama, também vai te abraçar, também vai estar te olhando de longe, ainda de longe ele te vê, e vai colocar nos seus pés uma sandália. Basta simplesmente você chegar a ele, arrependendo-se dos seus pecados e confessando. Aquele jovem não somente se arrependeu, mas a Bíblia diz no versículo 19 e 20 que ele disse para o pai: Pai, pequei contra os céus. Aquele jovem não tinha só pecado contra a família, aquele jovem não tinha só pecado contra a ordenança da família, da casa, mas ele também tinha pecado contra os céus. Ele falou: Pai, eu pequei contra os céus, Pai. Eu não sei o que houve que você parou. Não sei o tipo de pecado que houve, contra quem você pecou. Eu não sei contra quem você pecou, se foi contra Deus, se foi contra Jesus, se foi contra o Espírito Santo, se foi contra o seu Pai, eu não sei. Mas de uma coisa sei nesta noite: Deus está aqui. Essa terra longe só tem coisas ruins, não tem alimento sadio. Essa terra longe não tem alimento que lhe dá sustentabilidade para romper. Essa terra longe aparece muitas ofertas, muitas bandejas, e até bonito aos olhos humanos. Isso aconteceu com o filho pródigo. Depois que ele estava longe, ele perdeu todas as suas amizades. Depois que ele estava distante, ele perdeu todos os seus amigos. E ele viu que só sobrou um, por nome de papai. E nessa noite de oração, nessa noite de reunião, nessa noite de reflexão, nessa saudação, eu lhe convido, se tiver alguém nessa noite que precisa de Deus. Eu preciso do Senhor todo dia, eu preciso de Jesus toda hora. O meu Pai está de braços abertos a nos esperar. Se por um acaso tem alguém fraco espiritual, alguém que ainda não se decidiu, não se decidiu, amanhã eu vou me decidir. Eu sou jovem ainda. Eu tenho muito para curtir, não tenho para a igreja agora. Não vou mudar de religião agora. Não, o evangelho não é religião. Eu estou lhe convidando para ter uma nova vida, ter paz. Eu estou lhe convidando para ter um novo amigo, ter Deus. O evangelho é um evangelho de salvação. E muitas pessoas dizem: amanhã eu me converto. E esse amanhã tem sido tão longo que muitas pessoas acabam partindo sem fazer a sua decisão. Mas essa noite é uma oportunidade para você dizer: Pai, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra o céu, Pai, e diante do Senhor, também perante o Senhor. Você não precisa dizer que você não quer ser filho, que, por mais que você fale filho, fala: tu és meu filho, te chamo pelo nome, tu és meu, eu te gerei, não temas, eu sou contigo. Não fique assombrado, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te esforço, filho. Eu te sustento, quem te sustenta sou eu. Com a destra da minha justiça, eu sou Deus. E agora aquele filho começou a viver de novo na casa do Pai.
começou a estar bem na casa do pai. E o pai agora se alegrou, fez festa, porque aquele filho estava longe e se revidou. Estava distante e voltou para a casa do pai. E assim tiveram de novo a união, para a glória de Jesus Cristo. Você entendeu a mensagem? Diz comigo, amém!